Fala, camaleões, tudo tranquilo? Esses tempos atrás, esses dias atrás, eu tava lendo a história de um cara que foi sensacional, mas ele nem sempre foi um cara sensacional. Muitas vezes ele errou, mas ele conseguiu desenvolver um hábito que fez com que as pessoas o adorassem, fez com que ele se tornasse uma das maiores pessoas que já existiu. O nome dele é Abraham Lincoln, todos conhecem. No livro que eu tava lendo, falava que Lincoln adorava escrever cartas criticando as outras pessoas, difamando a sua imagem, mostrando o erro delas. Só que quando você critica uma pessoa, cara, quando você fala pra ela que aquilo não é certo, que aquilo deve ocorrer de outra maneira, que tá errado, e começa a martelar, cara, tu causa ressentimento naquela pessoa, saca? Tu começa a fazer ela querer justificar o porquê dela tá fazendo aquilo, o porquê dela querer provar, entendeu? E cara, se eu aprendi uma coisa na vida foi que as pessoas sempre vão tentar justificar os seus erros, porque elas acreditam que elas não são erradas. E se, cara, por que também tu tem que ficar criticando? Por que tu tem que ficar julgando a outra pessoa? Nessa história, Abraham Lincoln uma vez começou, ele desafiou, tipo, ele foi lá e difamou a imagem de um cara no jornal e esse cara descobriu, a publicação foi em anonimato e ele descobriu quem foi até Abraham Lincoln e desafiou ele. Antigamente os desafios eram feitos, eles escolhiam as armas, iam até a morte e ver quem saía ganhando. E aí Lincoln treinou, tudo mais, escolheu as espadas longas. E o que acontece? Chegou na hora, os padrinhos deles cancelaram o desafio. E foi nesse momento, nesse exato momento, que Lincoln percebeu que, que ele estava errado a vida inteira, cara. Que ele não ia escrever a partir dali mais cartas julgando as outras pessoas, nem criticando. Porque isso só causava dor, ressentimento e fazia com que as pessoas olhassem errado pra ele, cara. E foi nesse ensinamento que ele começou a se tornar o maior homem que a história já viu, né? Mas, cara, olha o que precisou pra ele enxergar isso, enxergar o erro dele. O que eu quero dizer, cara, é que quando você critica as pessoas e causa o ressentimento nelas, elas vão olhar pra você com aquele olhar de dor, sabe? Com aquele olhar de tristeza, de que você simplesmente não consegue o respeito delas, você não consegue fazer com que elas se sintam bem perto de você. Porque qualquer coisa que elas fizerem, você vai criticar, você vai julgar e você vai achar ruim. Quando ele parou de criticar as pessoas, ele inclusive disse uma frase mais ou menos assim: se julgar, tipo, se você julgar, você também será julgado. Então, cara, quando você se liberta desse pensamento de julgar as outras pessoas pelo que elas fazem, ou pelo momento que elas estão passando, algumas decisões que elas tomaram que não te agradou, cara, se coloca no lugar dela, mas não só fisicamente. Imagina todo aquele cenário que ela tá passando, todas as emoções que ela tá passando e todas as dificuldades que ela também tá passando, cara. Porque essas dificuldades que essa pessoa tá passando vão interferir nas suas decisões, vão interferir nas suas atitudes. E às vezes, o que acontece? Você precisa julgar outra pessoa pra se sentir bem, cara, mas liberte-se desse hábito, entendeu? Toda vez que você for pensar em julgar outra pessoa, para um pouco, pensa, prefira ficar quieto em vez de falar algo, saca? Prefira ficar quieto porque é muito ruim você causar sofrimento às outras pessoas, cara. Ainda mais quando elas estão fazendo aquilo que elas acham que é certo e elas vão morrer acreditando que é certo, cara. Não vai ser você a vida inteira que vai estar julgando as outras pessoas, que você vai fazer elas perceberem que aquilo não é certo. É isso aí, valeu?